Enquanto caminham, Menki comenta que a escola estava logo à frente e que o dormitório dos instrutores ficava na parte traseira da academia. Em frente à escola, vários repórteres aguardavam. Eles comentam que em alguns dias, a academia realizará os exames de graduação e que haverá vários relatórios a serem feitos. Um homem de cabelo quadrado pergunta à mulher se ela acha que alguém conseguirá se formar naquele ano. E ela responde que era difícil dizer, já que o examinador deste ano é o herói com o maior ranking da classe Deus e nenhum estudante se formou nos últimos 6 anos. O homem de cabelo quadrado então aponta para uma pessoa e pergunta se não era aquele que fez o herói da classe Deus voar direto para o hemisfério norte. A menina coloca a mão na cabeça e comenta que é aquele tipo de gente de novo, dizendo que já havia dito ao protagonista que ele precisava mudar o jeito de se vestir. Ele, com os braços cruzados, pergunta por que faria isso, já que não fez nada de errado. Em um piscar de olhos, os repórteres o cercam e começam a entrevistá-lo. Um repórter pergunta como ele se sente depois de vencer tantos heróis de alta classe, enquanto o outro pergunta o que ele achou do Steel Beetle quando o encontrou pela primeira vez. E o último repórter quer saber se ele sente alguma pressão ao lutar contra super-heróis da classe Deus. O repórter de cabelo quadrado menciona que atualmente ele tem 1 bilhão de fãs pelo mundo e pergunta se ele gostaria de dizer algo a eles. Yan-sen fica sem entender nada e se pergunta o que eram fãs. Os repórteres continuam fazendo perguntas e perguntam qual é o nome dele e de onde ele veio. Ele responde que seu nome era Yan-sen e que é do continente Xuan, também conhecido como o Reino Celestial. Os repórteres continuam a entrevista e perguntam se o superpoder dele é algum tipo de aprimoramento físico e por que ele é tão poderoso. Ele responde que não é chamado de superpoder e sim de técnica imortal. Eles perguntam o que é uma técnica imortal e assim continuam com a chuva de perguntas. As meninas, sem acreditar, falam que aquela era a primeira vez que viam alguém tão paciente e dizem que ele tem um ótimo temperamento. De repente, aparece um grupo de pessoas. Quando o repórter, com corte de cabelo quadrado, os nota, grita que os Rainbow Rangers apareceram. As pessoas ficam chocadas ao escutar que os Rainbow Rangers estavam ali. Desse modo, todos se viram chocados. Yan-sen, sem entender, pergunta, Rangers o quê? As pessoas gritam que aqueles eram os que estavam no topo do mundo, os 5 heróis da classe Deus. Ranger Vermelho, Ranking 2, classe Deus. Ranger Azul, Ranking 3, classe Deus. Ranger Preto, Ranking 4, classe Deus. Ranger Rosa, Ranking 5, classe Deus. E Ranger Amarelo, Ranking 6, classe Deus. O repórter com corte de cabelo quadrado fala que não estava sonhando. Desse modo, ele sai correndo em direção a eles e diz que será o primeiro repórter a entrevistar um herói de primeira linha. Então, o Ranger Vermelho grita para os outros iniciarem. E logo todos os Rangers começam a se apresentar, cada um com uma pose mais esquisita que a outra. As meninas e o prota ficam com vergonha alheia. O repórter, com corte de cabelo quadrado, diz que os Rainbow Rangers continuam bem peculiares. O Ranger Vermelho fala que apesar de a era ter mudado, as regras continuam as mesmas. O repórter pergunta por que os Rainbow Rangers vieram até ali para os exames de graduação da Academia de Super-Humanos. Ele responde que sim e diz que eles serão os principais examinadores daquele ano e que aguardam ansiosamente que a nova geração assuma suas responsabilidades e proteja a Terra. Meng-Chi, sem acreditar, fala que ele realmente disse, proteja a Terra, e questiona, pois eles já eliminaram todos os monstros poderosos, perguntando se eles foram até ali só para passar o tempo. Irritada, ela fala que já tinha visto aquilo várias vezes, mas ainda lhe dá muita vergonha alheia. Os repórteres perguntam se é verdade que eles serão os examinadores e quão poderosos eram os monstros que capturaram desta vez. Perguntam como são os poderes deles e se os estudantes conseguirão aguentar 10 segundos no exame. Yan-sen, sem entender, pergunta se eles enlouqueceram e o que há de errado com as pessoas daquele mundo, pois todos possuem um aspecto estranho. A menina diz que ele veio para o mundo deles recentemente, então era natural que ele não soubesse de nada. Vários anos atrás, todos os tipos de heróis, incluindo os Rainbow Rangers, a irmã Lan, o Steel Beetle e outros, eram os personagens principais daquele mundo. Eles protegeram aquele mundo através da força de vontade e espírito inquebrável, sempre tomando a linha de frente em qualquer momento que a Terra entrasse em perigo. Após a derrota do Rei dos Monstros, o mundo finalmente entrou em uma era de paz, e é por isso que eles são bastante populares. É natural que os repórteres fiquem agitados desse jeito. O mundo está em paz, mas houve alguns impactos negativos. Vários heróis ficaram sem ter o que fazer com a chegada da paz. Então, alguns se tornaram otakus, e outros começaram a utilizar seus superpoderes para trabalhar nas cidades.
Porém, os super-heróis com poderes do tipo combativo estão em uma posição desfavorável. Para passar o tempo, eles mantêm os monstros remanescentes como bichinhos de estimação, enquanto heróis de classes avançadas como o Steel Beetle e os Rainbow Rangers estavam sempre brigando nos bastidores. O Ranger Vermelho fala para o Steel Beetle que ouviu dizer que ele possui a melhor armadura terrestre e pergunta se isso é verdade. Ele responde que claro que não, que ele é apenas um pouquinho mais poderoso, já que os heróis odiavam perder e esse tipo de situação era comum. Mankey diz que, com o passar do tempo, o mundo deles se transformou em um mundo onde os poderosos são admirados. A menina que está com Meng fala que nem passou pela cabeça dela que eles seriam os examinadores daquele ano, e diz que tem 1000% de certeza de que elas não irão passar. Meng responde: "Pois é, nós nem conseguimos passar pelo exame da classe mítica. Imagina da classe Deus." A menina, chorando com a voz trêmula, fala que nunca irá se formar. O prota diz que o exame do qual elas estão falando é semelhante ao teste da seita que acontecia no mundo dele e comenta que é interessante. Meng fala que era mais ou menos e que a pessoa precisa passar no exame para se formar e aí se tornar um herói. De acordo com as regras da União dos Super-Humanos, estudantes só podem participar do exame de graduação para herói profissional quando seus superpoderes estão acima da classe 10. Os heróis profissionais utilizam os monstros que têm de bichinhos de estimação no exame, e os estudantes que conseguirem derrotá-los se formam. Meng-Ki fala que, na verdade, os superpoderes dela já ultrapassaram a classe 10 há muito tempo. A energia que ela libera está mais ou menos na classe lendária, e ainda assim, ela não consegue sua graduação. O prota fala que era estranho, pois os superpoderes dela já atingiram os requisitos mínimos necessários. Ela diz que é porque eles estão brigando por estudantes e pergunta se ele consegue imaginar até que ponto a luta desses heróis está caminhando, dizendo que eles estão até lutando por estudantes. Os heróis se gabam uns para os outros, falando que tem mais estudantes do que o outro, enquanto os outros brigam, dizendo que seus alunos são mais poderosos do que os dos demais. Yansen fala que as pessoas do mundo dela são realmente esquisitas. Meng fala que um monte de alunos que não conseguiram se formar no ano passado deram o fora e diz que já consegue ver a trabalheira que seu pai vai passar naquele ano. O prota fala que, já que ele veio até ali para se tornar um instrutor e restabelecer sua seita, ele fará algo a respeito. Nada muito extravagante, apenas uma pequena ajuda. E pensa que irá ensiná-la uma técnica que a ajudará a passar no exame. Ela, empolgada, pergunta se era sério, e ele responde que sim, pois imortais não brincam com coisas sérias. A Rainbow Ranger Rosa fala para o seu líder dar uma olhada ali e diz que era o cara de roupão branco, extremamente popular nos noticiários, e que ele destruiu de forma instantânea vários super-heróis. O Rainbow Azul fala que não dá para confiar naquelas notícias e diz que já não era a primeira vez que faziam um escarcéu midiático para promover um herói. O Rainbow Preto fala que o Steel Beetle perdeu para ele. A Rainbow Amarela comenta que seu poder de luta ainda é uma incógnita no mundo dos super-heróis. O Ranger Vermelho dos Rainbow fala que o Steel Beetle era apenas o número 10 dos heróis de classe Deus, e que cada um deles conseguiria vencê-lo completamente sozinho com facilidade. Desse modo, ele manda a Rainbow Amarela verificar o poder de luta dele. Ela responde ok, e dessa maneira, aciona o sistema de batalha superpoderoso e começa a analisar o prota com o sistema. Altura, 1,92 m. Peso, 82 kg. Idade, desconhecida. Superpoder, nenhum. Tipo nenhum. Poder de luta, 5. A Rainbow Amarela, sem acreditar, fala que ele não tem superpoder. O Rainbow Preto a questiona, dizendo que ele está flutuando, e pergunta se deu algo de errado com o superpoder dela. Ela responde que não, e que mesmo que ele esteja utilizando algum tipo de equipamento, ele ainda precisaria usar seu superpoder para aumentar o núcleo de força, e que o sistema dela, superpoderoso, consegue prever a existência de superpoderes, mas afirma que ele não possui nenhum poder. O Rainbow Preto fala que então é provável que seja algum tipo de dispositivo de voo alimentado por baterias e diz que sabia que ele era puro marketing. O Rainbow Azul pergunta ao líder se eles vão até lá cumprimentá-lo, mas ele responde que é melhor deixar para lá, pois eles têm coisas mais importantes para fazer. Meng-Ki pergunta ao prota se elas podem aprender o superpoder dele. Ele responde que sim. Ela fala que ele disse que ensinaria uma técnica e pergunta se ela era poderosa e se elas conseguiriam passar no exame com ela. Ele diz que era bem provável. A menina as chama para entrarem logo na academia. Quando estão entrando, Yansen e o líder dos Rainbow Rangers, o Ranger Vermelho, trombam. Assim, os dois ficam parados e se encarando.
Os repórteres notam e dizem que algo interessante está prestes a acontecer, e falam que as notícias de amanhã serão bombásticas. Os repórteres ficam se perguntando quem será o primeiro a passar pelo portão da academia. Alguns dizem que não fazem ideia, pois é raro ver pessoas poderosas se enfrentando. E já que estão na era em que a competição pelo primeiro lugar é acirrada, Meng Qi, sem acreditar, pergunta como eles trombaram e se iriam começar uma briga. Desse modo, o prota sai para o lado e estica a mão, pedindo para o Ranger vermelho passar. O líder dos Rainbow chama os outros para irem. Os repórteres ficam se perguntando o que foi aquilo, pois nunca viram nada daquele jeito, e dizem que ele foi cortês, e reforçam que alguém do mundo deles jamais faria algo assim. O repórter, com um corte de cabelo quadrado, chocado, diz que, caso alguém mostrasse cortesia aos Rainbow Rangers, os Rainbow Rangers que eles conhecem fariam graça com ele. E assim diz que aqueles não são os bambus que ele conhece. A menina fala para Yansen que ela pensou que ele iria lutar contra eles. Ele responde que o líder deles, o Bigode, era bem poderoso. A menina fica surpresa. Desse modo, o prota fala que aquele com o traje vermelho é a pessoa mais poderosa que ele encontrou desde que veio para aquele mundo. A menina, espantada, diz que aquela foi a primeira vez que o ouviu falando bem de alguém dessa forma. O Rainbow Amarelo pergunta ao Rainbow Azul o que deu no líder e por que ele está calado. O Azul responde que ele não disse nada quando trombou no cara há poucos instantes e que não falou do feito dele. A Amarela pergunta se isso era por causa do cara atrás deles e fala que não podia ser. O líder grita mandando-a não se virar, assustado, pensando que ela seria morta. O Rainbow Azul pergunta como assim e questiona se ele está dizendo que aquele cara, o líder, o interrompe e fala que sim, que ele é bastante poderoso e que ele não era páreo para ele. Desse jeito, os outros Rainbows ficam chocados. A Rosa pergunta se aquilo é algum tipo de brincadeira dele e questiona como ele não era páreo para ele, pois ele era o segundo super-humano mais poderoso do mundo. O Azul, inquieto, fala que eles acabaram de checar o cara e diz que ele não tem superpoder. O líder fala que seus instintos dizem que aquela pessoa é extremamente perigosa. O Rainbow Vermelho, com um leve sorriso, fala que números ou superpoderes, nenhum deles pode descrever o quão poderoso ele é, e diz que é frustrante, mas era verdade, ele não pode vencê-lo. A Rainbow Amarela diz alto que não podia ser verdade. Ele só deve estar tentando assustá-los, pois o sistema superpoderoso dela nunca falhou, e diz que, nesse caso, ela irá checá-lo mais uma vez. Quando ela se vira, percebe que o prota está encarando, e começa a tremer, pensando que é melhor deixar para lá e que fará isso outra hora. Desse modo, ela sai andando, chamando os outros. Yansen fala que as pessoas daquele mundo são bastante hostis, e pelo visto, eles precisarão aprender boas maneiras antes de começarem a cultivar. Então, Meng Qi leva o líder da seita Yan ao dormitório dos instrutores e até diz a ele sobre a máxima e o tratamento ao se tornar um herói instrutor naquele mundo. O primeiro dia de trabalho do líder da seita Yan começaria na manhã seguinte. O prota, dentro de seu quarto enquanto cultivava, ouve sua campainha tocando várias vezes. Meng, na porta, pergunta se ele está acordado. Logo em seguida, ele abre a porta e diz que imortais não dormem. Desse jeito, ela fica em silêncio. Logo em seguida, ela fala duas coisas. A primeira é que ali está a licença de herói dele, e diz que ele foi bem-sucedido em chutar a irmã Lan do lugar dela. E assim, acabou se tornando o número 7 da classe Deus dos super-heróis. A outra era sobre o polêmico herói de força fajuta, e ela fala que a fama dele desceu ladeira abaixo, e assim mostra um jornal com uma foto dele, dando passagem para o Rainbow Vermelho com o título "Se acovardou, sua força é pura invenção". Yansen, vendo o jornal, fala que não tem problema e diz para deixarem que falem o que quiserem, pois ele não se importa com aquilo. Dessa maneira, ele pergunta quantas pessoas há na classe no momento. Ela responde que tem um total de 42, 22 homens e 20 mulheres. Ele abre sua licença e vê que está escrito Classe Deus, número 7, Yansen, Homem do Manto Negro, e pensa que aquele título é esquisito. Meng Qi fala para ele ficar grato por ter recebido um nome, e diz que era culpa dele por não ter dito qual nome de herói gostaria assim que passou no teste. E fala que ele foi o único do planeta que se tornou um dos 10 heróis da classe Deus, sem precisar vencer o Rei dos Monstros e salvar o planeta. A menina diz que falou aos colegas que as matérias eram falsas e que aquilo deve livrá-lo de um monte de explicações. E talvez ela até dê um jeito no problema dos repórteres barulhentos, o que irá acelerar o restabelecimento da seita dele. Yansen fala que não era necessário, pois cultivadores não deviam ser impetuosos, e que ele está preparado para levar algumas centenas de anos para restabelecer sua seita. A menina fica sem reação, e fala que aquela piração dele já deu, e diz que já está indo para a sala de aula.
avisando que já falou com o professor no escritório da academia e que ele não irá precisar se registrar antes de aparece na sala. Na classe 1 de superpoderosos, os alunos perguntam aos outros se eles ficaram sabendo que conseguiram um professor superfodão e dizem que a representante da classe falou que as matérias eram falsas e que os superpoderes dele podem ser aprendidos. Aquela é a primeira vez que ele ouve que superpoderes podem ser aprendidos. Han Zihao, um aluno do tipo combativo, tinha 17 anos e seu superpoder era fogo. Ele, irritado, fala que já faz 10 anos desde que foi estudar naquele maldito lugar e nada de ele se formar. E diz que espera que o novo professor o surpreenda. O colega dele fala sobre o superpoder dele e pergunta se ele acha mesmo que vai conseguir se formar só por causa de um professor extremamente forte. O exame daquele ano será aplicado por um herói de classe Deus. Ele era Lan Bin, seu superpoder era gelo, do tipo de combate a longa distância. Também tinha 17 anos. Entrou na academia aos 6 e ainda não se formou. Han pergunta se ele queria morrer e o chama de 4 olhos. Sun Xiaolu, superpoder de vento, também do tipo de combate a longa distância, com 17 anos, entrou na academia aos 9 e também não se formou. Ela diz para os dois pararem de brigar, que as chances de alguém se formar nesta vida eram nulas, e fala que qualquer um serve, desde que tenha uma boa aparência. Desse modo, chega o horário da aula e o sinal toca. Os alunos, todos sentados, se perguntam se aquele era o novo professor. Alguns dizem que ele era alto, enquanto outros falam que era a primeira vez que um dos 10 ranks da classe Deus vinha dar aulas. O prota, dentro da sala, se apresenta para os alunos e diz que seu nome era Yansen e que ele seria o líder da seita deles dali em diante, e fala que o aparecimento dele significa que todos os presentes possuem chances de se tornarem cultivadores. Ele diz que espera que todos possam esquecer suas inquietações e trabalhem duro para se tornarem verdadeiros imortais. Assim, ele fala que, sendo a primeira leva de discípulos da seita Tianshan, eles aprenderiam os conceitos básicos em sua primeira aula, maneiras, etiquetas e a habituarem-se com as regras da seita. Uma semana depois, Zihao, um estudante da classe 1 de superpoderosos, pensou que aquele professor misterioso lhe daria esperanças de se formar, mas nunca imaginou que ele os faria copiar mais de 36 mil malditas regras da seita naquela semana que passou. Diz que ele já copiou mais de 200 vezes. Ele também disse que, para eles poderem treinar suas mentes, deviam continuar copiando as regras. Mas aquilo não era nada. Tudo mudou quando ele veio para lá. Aquela era a sala de aula deles, e foi assim que ela ficou depois, e os uniformes deles ficaram daquele jeito. Ele vem suportando essas coisas para treinar sua mente. Ele é um adolescente que recebeu educação moderna, mas esse professor vem explodindo sua mente desde o primeiro dia de aula. Todo mundo sabe que a Terra é redonda. Foi o que todo mundo aprendeu. Mesmo assim, na sua primeira aula, o professor lhes disse que ela era plana e que era dividida em 2 camadas, onde 2 tipos de pessoas residiam: os mortais e os imortais. Mundo imortal e mortais e continente dos mortais. Ele também balbuciou um monte de coisas que ninguém entendeu. Yansen fala que a cultivação para os imortais é dividida em 4 estágios. 1. Cultivo de QI. 2. Cultivo do espírito. 3. Refino espiritual. 4. A coalescência Dao. E então, o estabelecimento da fundação do caminho para a coalescência. Os imortais também são divididos em 4 ranks: o estabelecimento da fundação, divindade celestial, formação da pílula dourada, divindade dourada, estado embrionário da alma, divindade meta, e a transmutação do espírito referente à divindade transcendental. Aqueles acima da divindade transcendental não são chamados de divindades. Eles são chamados de seres místicos. O aluno careca pergunta o que ele está falando, pois não está entendendo nada. Meng pergunta ao prota o que eram os imortais. Ele responde que os imortais são aqueles que podem ascender aos céus, descer até Hades e destruir o mundo. Aquilo é a imortalidade. Ao se tornar um imortal, ele possuirá a longevidade do céu. Assim, ele pergunta aos alunos por qual motivo eles cultivavam. A menina, com uma voz determinada, diz que era para se formar e se tornar a heroína mais poderosa da história. Ele responde que está errado e bate um livro na cabeça dela, dizendo que a cultivação não tem como propósito a prevalência sobre os outros, e que a perseguição do Dao é para alcançar o Dao da longevidade perpétua. Meng Qi fala para o Sr. Yan que ele disse que eles teriam a longevidade do céu quando se tornassem imortais, e pergunta por que eles precisariam continuar cultivando. Ele fala que iria fazer uma pergunta a ela e pergunta: e se o céu desaparecesse? Ela fica pensativa. Han, irritado, fala que ele não está entendendo mais nada, mas que para se formar, ele irá aguentar firme. O prota fala que, apesar de seres místicos conseguirem criar céus e energia espiritual, eles ainda irão morrer, como os 5 que ele matou em um único golpe. Han,
ainda mais irritado, fala que vai aguentar firme. O professor diz que eles atingirão a verdadeira longevidade perpétua apenas quando se tornarem o imperador das divindades. Quando, de repente, Ran Zihao grita que não aguenta mais, irritado, ele se levanta com a voz alterada e fala ao Sr. Yan que ele só vem falando um monte de asneiras e não os ensinou nada de útil, e diz que ele os fez até copiarem um montão de regras. Desse modo, ele fala que naquele mundo os pobres dependiam de mutações e os ricos da tecnologia. Então, pessoas comuns como eles tinham que se esforçar ainda mais. Ele, como professor, deveria estar os ensinando a usar os poderes e não ficar falando sem parar sobre essa merda de longevidade. Nervoso, ele joga o chapéu no chão e diz que se foda a cultivação, pois ele está fora. Seu amigo pergunta para onde ele está indo. Ele responde que vai dar em cima de algumas garotas e diz que não pode perder tempo com aquilo, saindo da sala de aula batendo a porta, deixando Yan sem entender. Os colegas de classe dele comentam que ele persistir por uma semana já era um mérito. Ele deve estar realmente querendo se formar. Outro aluno diz que o professor era o 7º da classe Deus e que qualquer professor ficaria furioso se um de seus estudantes fizesse aquilo durante a aula. O prota fala que vai continuar, surpreendendo os alunos, que se perguntam se ele não ficou com raiva. Um deles responde que ele nem parece ter ligado. Lan Bin pergunta como Zihao quer se formar com aquele tipo de perseverança, pois pelo visto, naquele quesito, ele era um pouco mais forte que ele. Outros alunos falam que só mesmo o Bin para se atrever a falar assim do Han na classe. Outro diz que é porque eles têm a mesma força, mas de fato Lan Bin tem mais perseverança mesmo. Bin, em sua mente, pensa que queria voltar para casa. Assim, chega o final da aula e os alunos comentam que finalmente a aula acabou. Depois da aula, Meng Qi diz ao prota que esta é a área na parte traseira da academia. Ela fala que ali é um grande terreno vazio para os alunos e os professores usarem seus superpoderes. Desse modo, ela pede para Yan não ficar bravo com a forma como Zihao agiu, pois ele está há muito tempo querendo se formar. Ele responde que não está bravo e diz que, na verdade, a taxa de sucesso também depende da sorte com a cultivação e que não pode forçar alguém a isso. A menina comenta que não era de se estranhar que ele fosse tão tranquilo. Então pergunta se aquele lugar irá servir e se a técnica que ele mencionou é realmente poderosa e se ela irá mesmo ajudá-la a passar no exame. Ele responde que ela não precisa se preocupar e diz que essa técnica é uma técnica de cultivação que pode ser aplicada por qualquer artista marcial, sendo a mais compatível com ela, e que com certeza a ajudará a passar no exame. Desse modo, ela pede para ele ensiná-la logo, pois o exame é daqui a um mês. Ele responde que primeiro ela precisa sentir a energia espiritual. Han Zihao, irritado, enquanto caminha pela parte de trás da academia, joga uma pedra dentro do lago para descontar a raiva. Enquanto vai embora, ele diz que o professor não era número 7 da classe divina, que tudo é mentira, que ele é poderoso e que a representante de classe o enganou. Ele fala que não precisa dela para se formar. De repente, percebe 2 pessoas ao longe e pergunta se aquela não é a representante de classe e questiona o que ela está fazendo no terreno da parte traseira com o professor. Assim, ele diz que tem algo estranho acontecendo e decide segui-los. Chegando mais perto de onde eles estão, ele se esconde atrás de uma pedra e se pergunta o que eles estão fazendo. Ele escuta a menina dizendo que era difícil e depois ela abraça Yan Sen e diz que consegue sentir a energia espiritual. Ele responde que a energia espiritual do mundo dela era extraordinariamente robusta. Caso contrário, pessoas normais levariam décadas para senti-la. A menina, vendo várias luzes, pensa que está brilhando e comenta que não sabia que algo tão milagroso existia no mundo deles. Ela pergunta ao prota se a energia espiritual é como o ar. Ele responde que muitas pessoas acreditam que ela é o ar que os imortais utilizam no reino celestial, mas na verdade, trata-se de vida. Han, escondido atrás da pedra, sem conseguir sentir a energia espiritual, se pergunta por que eles estão ali parados sem fazer nada. Meng Qi, de olhos fechados, diz ao prota que consegue sentir a energia espiritual e pergunta o que deve fazer em seguida. Ele a manda observá-lo. Ela, confusa, se vira para ver Yan Sen fazendo o símbolo de Yin e Yang com os braços. Desse modo, ele começa a explicar para Meng que tudo no mundo possui Yin e Yang e a orienta a usar a capacidade do Qi para sentir as mudanças do Yin e do Yang dentro da energia espiritual. Combine-as, e elas se tornarão vida autêntica. Assim que ele junta as mãos com as energias Yin e Yang, dá vida a 2 dragões amarelos. Han Zihao, vendo aquilo, exclama, "Puta merda!" E sem acreditar, pergunta que diabos era aquilo. Meng Qi, gaguejando, diz que consegue vê-los. Ele responde que aquela é a forma da energia espiritual quando ganha vida. Han tremia, ainda sem acreditar, e pensa que superpoder era aquele.
Ele nunca tinha visto nada assim antes. O prota começa a reunir a energia yin e yang na ponta de seus dedos. A menina pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que vai fazer fogos de artifício. Com a energia reunida, ele a lança para frente, e sai uma rajada de energia gigante com 2 dragões em volta dela. Desse jeito, ela começa a rodar o mundo em poucos segundos. Han, vendo aquilo, pergunta o que foi aquilo que saiu voando. Então, os fogos de artifício do prota explodem, causando uma enorme explosão. Com a pressão, Meng é arremessada para longe. Han, agarrado nas pedras, tenta não ser levado pela força da explosão. Meng, ainda no ar, pede ajuda ao professor e ele, sem esforço algum, a para no ar, segurando-a com sua energia. Han, se segurando como pode devido à explosão, diz que uma pessoa normal não faria algo assim. Os alunos da academia caem no chão, perguntando-se o que está acontecendo, achando que era um terremoto. Um dos alunos grita para os outros olharem pela janela. Todos ficam chocados olhando a cena e se perguntando se aquilo era uma bomba nuclear, enquanto Bin fala que quer vazar para casa. Menqi pergunta a Yan se ele é o diabo e comenta que tudo é uma loucura. Ele responde que, como dizem, quanto maior a capacidade do seu Qi, mais poderosa é a força destrutiva, e que aquilo foi apenas uma pequena fração de sua capacidade. A menina, tremendo toda, pede para ele parar de falar um pouquinho, pois ela ainda está tentando se acalmar. Han, depois de ver aquela cena, fica sem acreditar naquilo. Yan-sen fala que o ponto-chave daquela técnica é que a pessoa não precisa utilizar sua própria energia espiritual, sua capacidade de Qi e seu campo de elixir. Em vez disso, ela utiliza a forma de vida da energia espiritual exterior para expelir uma grande quantidade de energia. A técnica pode ser realizada à medida que a capacidade de Qi consiga sentir a energia espiritual e perceba as nuances do Yin e Yang. Depois de toda a explicação, Meng diz que ainda não entendeu. Ele lhe dá um pergaminho e manda ela ler, dizendo que ela irá entender. Ao olhar para o pergaminho, ela lê: Técnica da formação do dragão da capacidade do Qi. Ela abre o pergaminho e começa a ler: A técnica suprema dos cultivadores. Ela não precisa da energia espiritual dentro da pessoa. O poder que essa técnica libera pode vencer qualquer um que não seja imortal. Desse modo, ela vira e fala que a técnica não usa seu vigor nem sua energia espiritual, e pergunta se foi o Sr. Yan que desenvolveu uma técnica absurda dessas. Ele responde que desenvolveu-a aos 6 anos de idade. Ele havia sido levado à seita pelo seu respeitado mestre há pouco tempo e precisava participar do exame interno dos discípulos da seita. Ele não estava sequer no estágio da cultivação de Qi, então não teve outra escolha além de desenvolver aquela técnica absurda. Ela diz que finalmente entendeu por que o mestre dele nunca o deixou lutar com todas as forças. Ele tinha medo de que acabasse matando alguém. O prota fica refletindo sobre aquilo, enquanto Ran ainda estava em choque. No dia seguinte, na porta da sala de aula, Ran está de joelhos com uma bandeira nas costas, pedindo desculpas a Yan e implorando para que ele lhe ensine como cultivar. Os alunos, vendo aquilo, se perguntam o que tinha acontecido com ele e por que ele está de joelhos. Um dos alunos pergunta se ele mesmo não tinha dito ontem que não aguentava mais, enquanto outros dizem que não conseguiriam entrar na sala com ele no meio da entrada. Zihao, irritado, grita para eles pararem com aquela merda e usarem a outra porta se não quiserem virar torradas. Um dos alunos, com medo, chama o outro para irem embora. Enquanto ele está de joelhos com a cabeça abaixada, percebe que ainda há uma pessoa à sua frente. Ainda irritado, pergunta por que eles ainda não foram embora e se querem virar torradas. Quando ele olha para cima, nota que era o professor e Meng. Meng pergunta por que ele está de joelhos. Sem jeito, ele tenta explicar. Desse modo, Yan o manda se levantar e entrar para a sala, pois os discípulos não precisam se ajoelhar. Ele, chorando, responde que Yan é uma ótima pessoa. Ran dá passagem para o professor, mandando-o entrar primeiro. Quando Yan-sen entra na sala, manda todos se prepararem para a aula. Meng, com um olhar suspeito, pergunta por que Ran está bancando o bonzinho. O professor fala que é provável que ele os tenha visto cultivando. Zihao se lembra do que viu e diz que aquilo foi poderoso pra caramba. Ele só moveu um dedo e uma grande quantidade de energia foi liberada. A explosão de ontem ainda está gravada em sua mente. Ele fala que não pode deixar Bin saber disso, pois ele irá se formar primeiro. Dentro da sala de aula, o amigo de Han fala que ele está fedendo. Han o manda calar a boca e diz que a raiva de ontem o fez jogar o uniforme no lixo, e ele não conseguiu encontrá-lo quando foi buscá-lo. Então, ele passou a noite inteira no lixão, procurando por ele, e a manhã inteira lavando e secando o uniforme.
Seria bem estranho se ele não estivesse fedendo. Lambin fala que é impossível Zihao ter voltado, conhecendo a personalidade dele, e diz que tem algo acontecendo. O aluno de cabelo curto diz que ele não deve ter ficado sabendo, mas Zihao ficou de joelhos em frente à porta a manhã inteira, até o professor deixá-lo entrar na sala de aula. Bin fica pensativo com aquilo. Os alunos dizem que é hora da aula, mais um dia copiando regras. Yan-sen fala que após eles copiarem as regras tantas vezes, talvez ele reconheça que eles as memorizaram, e assim darão um tempo na cópia das regras. 2 alunos empolgados se levantam e gritam que finalmente vão parar de copiar as malditas regras. No final da aula, o professor manda os 2 escreverem as regras de memória e diz que viu que ninguém usou o modelo enquanto copiavam as regras, e pede para eles escreverem as 36.000 regras na ordem invertida. Então, o líder da seita, Yan, fez seus discípulos escreverem as regras da seita na ordem invertida, direto da memória, várias e várias vezes, até o dia do exame de graduação.